aí, galera do YouTube, a gente segue na sequência com vocês, Direito Constitucional narrado, vamos lá, aula 30 já hoje, com muita alegria, hoje 16 de agosto de 2016, ok? Então a gente continua aí no artigo, vamos voltar só um pouquinho aqui, tá? Dos direitos políticos, a gente segue artigo 16 já. Então, a lei, estou lendo o dispositivo, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano, vejam só, da data de sua vigência. Cuidado aqui, é um princípio, tá, que traz aí a doutrina e julgados do STF, o princípio chamado da anterioridade eleitoral. Por que anterioridade? Esse requisito de um ano, né, de um ano da data de sua vigência. Tá? Então todas as alterações que existirem no processo eleitoral só entram em vigor não se aplica aí a eleição que ocorre até um ano da data de sua vigência. É um princípio chamado anterioridade eleitoral. A norma, então, estou lendo agora o julgado, que é de 2010, vejam só que acho que vai se explicar melhor aqui do que às vezes a doutrina. Né? A jurisprudência às vezes é bem fácil de ser compreendida, razão pela qual nós temos trazido aí para a nossa preocupação de trazer a jurisprudência para os amigos e aí concursandos e pretendentes aí à OAB, os concursos de 2016 e exames da OAB. No final dessa aula, dessa videoaula, tem questões de concurso e questões da ordem para vocês. Todo final de aula, de agora em diante, a gente vai também trazer questões de concurso para vocês. Quer dizer, vocês já estão ouvindo, vocês já estarão sabendo os julgados informativos mais atualizados das provas e também agora como tem caído isso em concursos e provas da OAB, ok? Então vejam só, a norma consubstanciada no artigo 16 da Constituição da República, que consagra o postulado da anterioridade eleitoral, cujo princípio destinatário é o poder legislativo, vincula-se em seu sentido teleológico, quer dizer, finalístico, a finalidade ético-jurídica de obstar, de impedir a deformação do processo eleitoral, mediante modificações que casuisticamente introduzidas pelo parlamento culminem por romper a necessária igualdade de participação dos que nele atuam como protagonistas relevantes, partidos políticos, candidatos, vulnerando-lhes com inovações abruptamente estabelecidas a garantia básica de igual competitividade, que é o que interessa, né, numa democracia, a igualdade de armas, que deve sempre prevalecer nas disputas eleitorais. ADI 3345, relator ministro Celso de Mello, o julgado é de 2010, vejam só, tá? O julgamento foi em agosto de 2005, mas saiu aí no diário oficial em 2010. Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, na verdade é uma lei complementar, inaplicabilidade às eleições gerais. Estou lendo outro julgado, as eleições gerais de 2010. O pleno exercício de direitos políticos por seus titulares, eleitores, candidatos, partidos, é assegurada pela Constituição por meio de um sistema de normas que conformam o que se poderia denominar de devido processo legal eleitoral, na medida em que estabelece as garantias fundamentais para a efetividade dos direitos políticos. Essas regras também compõem o rol das normas denominadas cláusulas pétreas e por isso estão imunes a qualquer reforma que vise aboli-las. O artigo 16, que a gente está comentando agora, da Constituição Federal, ao submeter a alteração legal do processo eleitoral à regra da anualidade, constitui uma garantia fundamental para o pleno exercício dos direitos políticos. Vejam só, esse precedente, ADI 3685, relator ministro Ellen Grace, de 2006.
Tá? Então, a gente fecha aí o artigo 16 com esses julgados importantes do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a gente está narrando a Constituição, vocês podem e comentando, vocês podem estar olhando aqui na nossa videoaula, e aqueles colegas que estão só escutando também poderão estar acompanhando o estudo do direito constitucional narrado. Capítulo 5 dos partidos políticos, artigo 17, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, e observados os seguintes preceitos: caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, ou subordinação a estes. 3. Prestação de contas à justiça eleitoral. Então precisa tomar muito cuidado com essa questão dos fundos partidários, essa questão da influência político-econômica com relação aos partidos políticos na hora das eleições. Vamos ficar espertos aqui. Vejam só, a gente traz também para vocês um julgado, vejam só, de 2015, tá? Objeto do informativo 807 do STF. Vamos rapidinho ler para vocês. O plenário deferiu o pedido de medida cautelar em ADI para suspender até o julgamento final da ação a eficácia da expressão sem individualização dos doadores. Olha só, lava-jato, evitar prisões, tá? Ética nos serviços públicos, ética na política, moralização. Vamos lá, pessoal, alerta aí. Vejam só, então houve a supressão sem individualização dos doadores, tá? Constante da parte final do parágrafo 12 do artigo 28 da Lei 9.504 de 97. Depois vocês dão uma olhada nessa lei, tá? Acrescentado pela Lei 13.165 de 2015. Além disso, conferiu por maioria efeitos ex tunc à decisão. O efeito ex tunc é aquele que retroage para salvaguardar ou regulamentar aí, no período anterior da data da publicação ou da data daquela medida concessiva, por exemplo. A norma impugnada dispõe que os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados nas prestações de contas dos candidatos como transferências dos partidos. E na prestação de contas dos partidos, como transferência dos candidatos, sem individualização dos doadores. A Corte, o STF, né, afirmou que, embora existissem inúmeras controvérsias a respeito de qual o modelo de financiamento mais apropriado para afastar a influência predatória, olha só, do poder econômico sobre as eleições, não existe aqui no Brasil isso, né? É só na China. Um aspecto do debate pareceria livre de maiores discussões. Tratar-se-ia da necessidade de se dar maior efetividade ao sistema de controle de arrecadação de recursos por partidos e candidatos. Seria indispensável, assim, imprimir transparência às contas eleitorais, razão pela qual aí a gente está trazendo esse julgado de 2015, relator ministro Teori Zavascki, plenário. Tudo isso está no informativo 807, os colegas queiram aprofundar. Estou narrando a Constituição Federal ainda, em continuação, inciso 4º, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definição da estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas, em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer então as normas de disciplina e fidelidade partidária. Cuidado, esse dispositivo em específico, esse parágrafo do artigo 17 do Constituição Federal, tem a redação aí de 2006, da Emenda Constitucional 56 de 2006, que fala aí sobre a fidelidade partidária, etc. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, estou narrando a Constituição, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Cuidado, o registro aí para formação dos partidos políticos, aonde que acontece? No TSE. Qual que é a natureza jurídica? Comentários nossos aqui em azul. Natureza jurídica dos partidos políticos. São pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Aqui, inciso 3º do artigo 16 do Código Civil. Parágrafo 3º. Os partidos políticos têm direito
a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. Parágrafo 4º. É vedada a utilização dos partidos políticos de organização paramilitar. Tá? Vejam só, novidade. Eu vou ler para vocês mais um julgado de 2016, desse ano. Tudo fresquinho para vocês. Só conosco que vocês têm aí a Constituição Federal narrada e comentada, com julgados do STF, informativos jurídicos e questões da prova da OAB e concursos públicos. Vejam só, Constituição Federal narrada. A Constituição da República assegura livre criação. Estou lendo um julgado do STF, recentíssimo. A Constituição da República, então, assegura livre criação, fusão e incorporação de partidos políticos. Liberdade não é absoluta, condicionando seus princípios do sistema democrático representativo e do pluripartidarismo. Vejam só. E são constitucionais as normas que fortalecem o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade, ou qualquer ingerência em seu funcionamento interno. O requisito, então, constitucional do caráter nacional dos partidos políticos objetiva impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como legendas de aluguel. Vocês já devem ter ouvido falar isso em jornais, na imprensa escrita e falada, fraudando, então, a representação base do regime democrático. Tá? Então, recentíssimo, relatora ministra, hoje presidente do STF, Carmen Lúcia, julgamento de 2015, mas foi publicado aí em 2016, agora em fevereiro. É isso, fechamos então um pouco mais e estamos aí a nossa proposta, fiquem conosco, façam as inscrições no YouTube. A nossa proposta é integralizar a Constituição para vocês, artigo por artigo, inciso por inciso, para concursos públicos e provas da OAB. E vai abarcar também o direito administrativo, o direito previdenciário, necessariamente, né? O direito tributário, vários direitos, o direito internacional, tá? Evidentemente com ênfase no direito constitucional, mas estudando conosco, vocês já estarão abarcando todas essas disciplinas que não caem, despencam em concursos públicos. Questão prova da OAB, vamos lá. Perdão, esse não é da OAB, a gente está trazendo, intercalando provas da OAB e concurso. Esse aqui é técnico do Judiciário, TRE, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2010, banca CESP. Vejam só, olha como cai o José Afonso da Silva que a gente indicou no começo do curso. José Afonso da Silva, editora Malheiros. Começa assim a prova. A democracia repousa sobre dois princípios fundamentais que lhe dão essência conceitual. O da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte de poder. E a participação direta ou indireta do poder, do povo no poder, para que este seja efetiva expressão da vontade popular. José Afonso da Silva, editora Malheiros, tal, eles colocam até a fonte de onde eles tiraram. A partir desse texto, é assim que cai nas bancas CESP, né? Tanto para concursos mais sofisticados também, como os do técnicos e analistas dos tribunais. Vejam só, tendo o texto então acima como referência, vejam só, julga os itens a seguir acerca do princípio da democracia, dos direitos políticos e de temas relacionados. Questão 51. É aquela, tipo, essa banca CESP, como é que funciona? Só para vocês saberem, aqueles colegas que não estão acostumados. Certo e errado. Certo e errado. Existem provas em que a errada anula uma certa. Precisa tomar muito cuidado, olhar as regras do jogo que podem mudar. Então, por isso que é importantíssimo vocês estudarem pelo edital. Olha aí o vídeo nosso que nós fizemos com o maior carinho de como estudar para concursos públicos, dicas para concursos, tá? O vídeo está tudo no YouTube de graça para vocês, assim como todo o nosso curso. Então a questão 51, vamos lá, ver se está certo ou errado. A participação indireta do povo no poder ocorre com a representação. Nesta, o representante exerce um mandato e não fica vinculado à vontade dos representantes. Além disso, o eleito não representa apenas os seus eleitores, mas toda a população de um território. Deste modo, o mandato é considerado livre e geral. Eu vou ler as três, depois a gente comenta. 52. Os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório, são inalistáveis e
inelegíveis. Já falamos para vocês em aulas anteriores as distinções terminológicas de conscritos, sistema eleitoral, majoritário, proporcional, enfim, está tudo lá nas aulas anteriores. 53. Caso seja promulgada uma emenda constitucional que autorize o alistamento eleitoral aos que contêm com 15 anos de idade, essa norma deverá ter aplicação imediata. Será? Vamos ver. Observados os prazos e procedimentos da legislação eleitoral quanto ao alistamento. Tá? Vejam então vocês, nossa dica aqui é técnica de didática de aula, eu dar esse tempinho para vocês verem e já falarem, tá certo, tá certo, e agora a gente passa já, o bom do YouTube é que vocês podem parar, fazer mentalmente a questão, tá? E aí continuar e ver a resposta. Bom, a questão 51, ela está correta, pessoal, já que o poder é exercido efetivamente, indiretamente, com a participação do povo, através da eleição, por exemplo. Tá? E diretamente, por exemplo, através de plebiscito, ou, por exemplo, até a ação popular. Vejam só. Questão 52 está correta também, nos termos do artigo 14, parágrafos. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Questão 53 está errada. E a questão aí, a solução está no artigo 16 e vai falar do princípio aí da anualidade, né, do procedimento eleitoral. É isso. Por hoje é isso. Fiquem com Deus. Bons estudos.